É só o meu ou o seu coração também fica em pedaços ao ver um animal maltratado? Lá nos Estados Unidos, um caso chocou tanto a polícia quanto uma organização que ajuda animais. Em meio a uma construção abandonada, um achado chamou a atenção e, com certeza, vai comover você. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Nossa história começa de um jeito um pouco apavorante, digamos. Barulhos estranhos vindos de dentro de uma casa abandonada. Para qualquer pessoa que passasse em frente, isso poderia ser bastante assustador. Seria um motivo para chamar a polícia e pedir que ela investigasse. Só que o destino não brinca em serviço. E quem escutou os barulhos vindos de um imóvel desocupado em Chicago, nos Estados Unidos, foram justamente alguns oficiais do Departamento de Polícia da cidade. Foi em 2015 e os oficiais decidiram entrar cautelosamente no local para investigar. Afinal, poderia se tratar de um pedido de ajuda ou alguma pessoa poderia ter sido sequestrada. As possibilidades eram inúmeras e não dava para arriscar. À medida em que eles avançavam pelos cômodos, os ruídos ficavam mais e mais nítidos, até que os policiais perceberam que talvez o barulho não fosse de um ser humano, mas, ainda assim, era de alguma coisa que estava em agonia. Não demorou muito para que os oficiais descobrissem do que se tratava. Uma descoberta que partiu o coração deles e que, com certeza, partiria o coração de qualquer pessoa. Lá estavam 2 cães à beira da morte. Se não fosse pelo trabalho dos policiais, é provável que eles tivessem morrido de fome apenas alguns dias depois. A impressão era de que eles estavam naquela situação há muito tempo, como se alguém tivesse deixado os 2 dentro do lugar abandonado. Os cães estavam tão magros que a aparência deles era de apenas pele e osso. Agora, imagine a sensação de alívio daqueles pobres animais ao verem que poderiam ser salvos. Os policiais rapidamente retiraram os cães de lá e entraram em contato com uma organização de caridade chamada Trio Animal Foundation. De acordo com o site do grupo, o foco deles é dar uma nova chance de vida para animais, além de ajudar financeiramente alguns abrigos, resgates e pessoas como eu e você. O Trio Animal Foundation também é responsável por promover a adoção de animais, assim como a realização da castração. Já era tarde da noite e, para a sorte dos cachorros, a organização ainda estava atendendo. Era pouco mais de 1h da manhã quando a fundação encontrou os policiais e levou os cães para ficarem sob os seus cuidados. Eles se encarregaram de arcar com todas as despesas médicas. Foi então que o cãozinho branco recebeu o nome de Oscar. E o da cor caramelo, que era fêmea, foi chamada de Amy. Para você ter uma ideia, Amy estava com um peso extremamente baixo, de apenas 10 quilos. Antes de começar o tratamento, foi preciso fazer alguns exames para entender exatamente o estado de saúde dela. Amy estava bastante desidratada, e o exame de sangue, por sua vez, apontou que ela estava anêmica e tinha um número elevado de glóbulos brancos. Só que Oscar estava pior. Por mais que pesasse 20 quilos, o pobre cãozinho estava em um estado crítico, com seu corpo perigosamente próximo à insuficiência hepática, que é o momento em que as funções do fígado estão em estado de deteriorização grave. Veja, nessas condições, o órgão não consegue exercer mais as funções relacionadas ao metabolismo e nem participa de maneira eficiente dos trabalhos de desintoxicação do organismo. Uma condição que pode levar à morte. Como se já não fosse o suficiente para o pobre Oscar, ele ainda estava com hipofosfatemia, que é a deficiência de fósforo no sangue. Como consequência disso, o organismo pode ter uma redução na quantidade de oxigênio que chega ao coração, além da diminuição dos glóbulos vermelhos, células esqueléticas e células cerebrais. Por causa disso,
Oscar precisou permanecer mais tempo hospitalizado do que Amy. No caso dela, os profissionais da fundação prepararam um regime de alimentação lento, com o objetivo de evitar a síndrome de realimentação. Caso você não saiba, essa síndrome é muito preocupante, tanto para animais quanto para seres humanos, já que ela pode sobrecarregar o sistema do ser vivo por conta do excesso de ingestão calórica em um sistema que está com a capacidade reduzida. No pior dos casos, a síndrome pode resultar na falência dos órgãos. Oscar começou a ser alimentado com várias pequenas refeições com alto teor de gordura durante o dia, já que assim o corpo dele poderia se ajustar lentamente à nova dieta. No caso de Amy, além da lenta alimentação, ela também recebeu alguns fluidos intravenosos, antibióticos e analgésicos, para garantir que a saúde entrasse nos eixos. Na época, os membros da fundação explicaram que as primeiras 48 e 72 horas seriam críticas para ver como os corpos dos 2 cães responderiam ao tratamento. Passados alguns dias, a organização divulgou que o estado de Amy começou a se estabilizar. Ela estava mais alerta e consciente do que estava acontecendo ao redor, além de conseguir ingerir os alimentos. Por mais que Oscar parecesse mais gordo, Amy estava um pouco melhor. No caso do amiguinho dela, ele continuou em estado crítico, mesmo depois de algumas semanas. Isso porque os exames do fígado de Oscar ainda eram alarmantes. Em adição aos suplementos, Oscar começou a receber medicamentos para eliminar as toxinas. E por mais que ele estivesse conseguindo manter os alimentos no estômago, o rostinho dele ainda era o de um cãozinho sem esperanças. Só que ao invés de fazer com que as pessoas desistissem dele, essa reação de Oscar serviu de inspiração para que os veterinários não desistissem dele. E isso levou a um resultado incrível. Cerca de 15 dias depois, a Fundação divulgou uma atualização sobre o caso dos 2 em sua página no Facebook. De acordo com a postagem, Amy e Oscar estavam caminhando bem em direção à recuperação. Enquanto ela pesava cerca de 2,5 kg a mais do que quando chegou na fundação, Oscar tinha conseguido ganhar de 4 a 7 quilos. E por mais que os 2 cães gostassem de ficar próximo um do outro, ambos estavam conseguindo socializar bem de maneira independente, sem nenhum problema para caminhar sozinhos. Ainda que o quadro dos 2 tivesse melhorado significativamente, alguns pontos sobre Oscar preocupavam os médicos. Após a recuperação quase completa da confiança e força, ele passou a demonstrar alguns problemas comportamentais, que foram considerados graves pela organização. Isso porque 4 pessoas tinham sido feridas por Oscar, e parecia que o nível de agressão estava aumentando significativamente com o passar do tempo, à medida em que ele começou a ficar mais à vontade com a nova vida. Em contrapartida, Amy não demonstrou nenhum sinal de agressividade e até chegou a se apaixonar por Anthony, um dos veterinários que cuidava dela. Na época em que a cadela estava bem fraca e debilitada, sem conseguir se movimentar para acompanhar o veterinário, ele a segurava acima dos ombros e a levava para todos os cantos. Uma rápida olhada nas fotos vai te mostrar o quanto ela se sentia feliz com esse pequeno gesto. Um gesto que, diga-se de passagem, continuou até mesmo quando ela começou a ganhar peso e recuperar as forças. Amy meio que tinha permissão para rodar por todo o consultório, enquanto estava nas costas do Anthony, e que com certeza a agradava bastante. No caso de Oscar, depois de 3 meses de muitos cuidados e um rigoroso programa de treinamento, em que ele começou a rotina de ir até a casa de um treinador para praticar boas maneiras e melhorar a obediência com as pessoas, o animal finalmente recebeu um atestado de saúde. A melhora de Oscar foi tão significativa que ele começou a fazer viagens de campo e se divertia praticando jogos que estimulavam a agilidade. Ainda assim, o pobre cãozinho
ficou com alguns problemas de medo devido ao passado conturbado. Logo após ele ser colocado para a adoção, a fundação recebeu um pedido de um homem chamado Tyson, que já era pai de alguns cães e que tinha bastante experiência com os animais. Depois de alguns dias trocando informações com a organização, Tyson foi visitar Oscar com a família para saber como ele era. Não demorou muito para que o animal começasse a brincar com todos, sempre com uma expressão alegre no rosto. Tyson se apaixonou na hora pelo animal. Naquele mesmo dia, Oscar conseguiu uma nova família e quanto a Amy... Lembra que ela tinha se tornado muito amiga de um dos veterinários? Então, quando estavam pensando em levá-la da clínica para colocá-la em adoção, o profissional não aguentou a despedida e percebeu que o que eles tinham era mais do que uma amizade. Foi então que Amy encontrou um novo lar na casa de Anthony, onde os dois são praticamente inseparáveis. Gostaram? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!